No ano em que recebeu o Prémio Nobel da Literatura, 1998, José Saramago foi a Salzburgo, na Áustria. Aí, num curioso e muito antigo restaurante, teve conhecimento de uma história real que o inspirou a escrever A Viagem do Elefante. Em meados do século XVI, o rei português Dom João III ofereceu um elefante indiano ao seu primo, o arquiduque da Áustria Maximiliano. O paquidermo fez assim uma longa viagem de Lisboa até Viena. Evocando este incrível episódio e o romance, o Clube Escape Livre, com o apoio da Fundação José Saramago, organizou um raid em veículos todo-terreno, recriando o percurso em território português. A partida teve lugar em Belém, onde durante 2 anos ficaram cercados do animal. A viagem prosseguiu pelas margens do Tejo, o que nos levou, entre outros, à aristocrática Salvaterra de Magos, que teve Palácio Real e respectiva Casa de Ópera, à Casa de Cadaval, sem esquecer os pescadores de Escarupim, que Alves Redol batizou como os nómadas do Tejo. E foi no Tejo que ficamos, contemplando o castelo de Almorol. Não muito longe, fica Constância. Mesmo junto ao local onde o rio Zézer desagoa no Tejo, temos a bela povoação de Constância. E este lugar mereceu, de José Saramago, já depois de ter redigido A Viagem do Elefante, umas notas muito interessantes. Dizem que em Constância nasceu Camões. Ali está o seu nome escrito em azulejos. Há um jardim que recorda os seus poemas e reproduz a beleza plástica das rosas ou das árvores que ele amou. Ali está a que se considera a sua casa, que é hoje um lugar de cultura aberto à gente jovem e também ao rio, águas mansas que fluem levando olhares e certas nostalgias. O caminho de Salomão tinha que partir de Camões, perdão, de Constância, que é terra e é virtude. E o raio do caminho de Salomão trouxe-nos agora até aquela que é uma das mais místicas e míticas cidades portuguesas, Tomar. E para esta característica muito contribui o fabuloso conjunto monumental que domina a elevação que se debruça sobre a povoação, muito associada a essa ordem religiosa militar, que foi a Ordem dos Templários. Aliás, Godinho Paes, o mestre da ordem em meados do século XII, é mesmo considerado o fundador de Tomar, mas a verdade é que essa elevação há muito que era aproveitada, dadas as suas belíssimas condições naturais de defesa e estratégicas. Mas é com efeito, com os Templários, que nós vemos surgir uma fortaleza com muitos aspectos pioneiros do ponto de vista da sua arquitetura defensiva. Mas é também ali que nós encontramos aquela que é uma das obras-primas da arte medieval portuguesa, a famosa charola românica da Igreja. É também aqui em Tomar que nós vamos assistir a essa forma sábia como o rei Dom Dinis converte a Ordem dos Templários, que estava a ser perseguida e extinta no resto da Europa, na Ordem de Cristo.
É aqui, igualmente, que nós podemos observar aquele que é um dos elementos mais icónicos da arte manuelina, a famosa janela do convento de Cristo. Mas não podemos também deixar de sublinhar que aquela que é uma das figuras centrais do romance de José Saramago, da Viagem do Elefante, o rei Dom João III, tem também aqui uma forma muito importante ao cruzar-se com este convento. Afinal, é ele que, em 1528, transforma aquilo que era uma ordem religiosa, militar, numa ordem intrinsecamente religiosa, convertendo aquilo que eram os frades cavaleiros, agora em frades que têm que viver em clausura. E isso vai contribuir para o desenvolvimento do projeto monástico, com o aparecimento de estruturas arquitetónicas relevantes, nomeadamente associadas à arte renascentista. Enfim, apenas mais um e dos mais importantes motivos patrimoniais que esta rota do elefante nos permite. E este caminho do Salomão definitivamente vai deixando para trás as margens e o vale do Tejo e embrenhando-se pelas serranias. Estamos mais precisamente em Proença a Nova, na Beira Baixa, o distrito de Castelo Branco. E é uma povoação, um território com uma antiguidade muito relevante, com importantes vestígios arqueológicos. Mas muito do seu protagonismo vai ser sublinhado exatamente na época do Elefante Salomão. Nesse século XVI, a povoação obtém foral. E, curiosamente, é também nesse tempo que muda a sua designação para a atual, a de Proença Nova. Porque até aí tinha um outro nome, era a Cortiçada. E porquê? Há duas hipóteses que se colocam devido à grande produção de cortiça aqui na região, ou então de mel. Sim, as colmeias, que também são conhecidos popularmente como os cortiços. Independentemente destas explicações, há uma também muito arraigada aqui na população e tem a ver com uma lenda. Uma lenda que nos é recordada desde há poucos anos aqui num curioso conjunto escultórico. E que diz que, fascinados pelo brilho, pela beleza da lua, certo dia aqui a população resolveu atingir a lua. Para isso foram-se empoleirando uns sobre os outros e utilizando também cortiços. Ora, e quando estavam já quase a chegar à lua, faltava apenas um bocadinho. Alguém diz, bom, é mesmo a distância de um cortiço, é preciso mais um. E debaixo de todo resolveram-se retirar o primeiro cortiço. E já se percebeu. Exclamaram, lá foi a cortiçada. E aí o aparecimento deste antigo topónimo. Por entre montes e vales, Salomão, o paquiderme, sobrou o seu tratador e condutor, o cornaca, e toda a extensa comitiva prosseguem o seu percurso, que os levará à fronteira em Castelo Rodrigo, e daí a Valladolid, e daí à Áustria. Nessa época, diz-nos Saramago, os lobos são uma preocupação nessas serranias. Hoje, ao longo do raid, estas montanhas continuam a surpreender-nos pelo seu património natural, também pela vida selvagem e muito pelas paisagens, como nos miradouros de Entre Vinhas, no concelho de Sardual, com os seus icónicos moinhos de vento, ou nos da Serra do Bando dos Santos, em Mação, de tirar o fôlego. Nestes altos erguem-se hoje outros seres enormes que não Salomão, caso dos modernos geradores que aproveitam o vento, como no Parque Eólico do Pinhal Interior. Cá embaixo, nos vales, correm convidativos cursos de águas, como em Almaceda, em Castelo Branco, onde uma apelativa praia fluvial surgiu junto às ruínas de um antigo lagar de azeite que era acionado pelas águas do rio.
Mas não são só montes e vales. Ao longo das beiras, o caminho de Salomão faz-nos também cruzar aldeias de xisto, vilas históricas, como por exemplo esta onde nos encontramos. Castelo Novo. Ergue-se a cerca de 650 metros de altitude. Mesmo assim, na base da encosta da imponente Serra da Gardunha, que se eleva quase aos 1300 metros. Aliás, Castelo Novo fica situado como que num anfiteatro dessa enorme serra. E estamos a falar de um povoado que, apesar de ter origens mais remotas, fruto da sua localização estratégica, mas vai ganhar um grande protagonismo durante o período da formação da nacionalidade, nomeadamente nos finais do século XII, inícios do século XIII e, tal como Tomar, de que há pouco vos falava, igualmente muito associado à Ordem do Tempo, os Templários. Com efeito, os primeiros monarcas portugueses, entre os vastos bens territórios que vão entregar essa ordem com o objetivo de ela ter um papel importante na defesa e posteriormente na consolidação destes territórios que se iam alargando para sul, esta zona de Castelo Novo será entregue à Ordem do Tempo, que aqui vai desenvolvendo uma imponente fortificação, que de resto está na origem do seu próprio nome, Castelo Novo. Claro que hoje, quando contemplamos estas ruínas, não estamos a ver essa fortificação dos inícios do século XIII. Ela foi sofrendo várias alterações, nomeadamente no século XIV. Mas é um castelo robusto, à sombra do qual se foi desenvolvendo um povoado que, ao contrário de outras aldeias e vilas medievais, não sentiu necessidade de erguer uma muralha na sua defesa. Não, a sombra da grande fortaleza era suficiente. Mas as ruas estreitinhas e tortuosas, escadinhas, fazem chegar até os dias de hoje muito dessa malha medieval, desse povoado que foi crescendo junto a este castelo. Mas o momento de apogeu de Castelo Novo dá-se exatamente no século XVI, o século de Salomão, particularmente durante o reinado anterior à chegada do Paquidermo a Portugal. Foi com efeito durante o reinado de Dom Manuel que Castelo Novo recebe um novo foral, sublinhando a dinâmica também comercial, administrativa desta vila. E as marcas manuelinas são ainda hoje também evidentes em imóveis como o edifício da Câmara e da Cadeia ou o seu pelourinho. Ainda sobre Castelo Novo, importa dizer que, em rigor, na viagem do elefante, Saramago, para lá das referências concretas a Lisboa e a Castelo Rodrigo, praticamente não nomeia as várias aldeias e sítios por onde vai passando a comitiva de Salomão até chegar à fronteira. No entanto, em junho de 2009, exatamente um ano antes da sua morte, Saramago revisitou o território. Visitou muitos dos lugares por onde possivelmente poderia ter passado Salomão e deixou-nos algumas coisas escritas. A esse propósito, vale a pena recordar o que ele escreveu sobre Castelo Novo. Castelo Novo é uma das mais comovedoras lembranças do viajante. Talvez um dia volte, talvez não volte nunca, talvez até evite voltar apenas porque há experiências que não se repetem. Como Alpedrinha está Castelo Novo, construído na falda do monte. Daí para cima, cortando a direito, chegar-se-ia ao ponto mais alto da Gardunha. O viajante não tornará a falar da hora, da luz, da atmosfera úmida. Pede apenas que nada disto seja esquecido, enquanto pelas íngremes ruas sobe, entre as rústicas casas e outras que são palácios.
E a nossa viagem prossegue rapidamente, até porque há ainda muito para percorrer até chegarmos a Castelo Rodrigo, ou quem sabe, até Viena da Áustria. Encontramos agora naquela que é uma das mais dinâmicas cidades das Beiras, Fundão, com um enorme protagonismo em meados do século XVIII, quando o todo-poderoso Marquês de Pombal aqui cria a Real Fábrica Colégio. Enfim, estávamos bem longe desse ano de 1307, quando pela primeira vez um documento se refere com esta designação Fundão à povoação. E alguns documentos posteriores, não muito depois, indicam que nessas épocas medievais a povoação tinha apenas cerca de 3 dezenas de casas. Com efeito, a grande dinâmica urbana do Fundão vai acontecer apenas a partir do século XVI. E uma vez mais, aqui estamos a cruzar a nossa viagem com esse tempo, o tempo de Salomão, do século XVI. E tudo por algo que tinha acontecido nos finais do século XV em Espanha, quando os reis católicos expulsam os judeus. Muitos vão se fixar na zona raiana portuguesa, alguns aqui no Fundão, onde vão desenvolver muito o comércio, atividade mercantil e diversos ofícios e atividades artesanais, conferindo, com efeito ao Fundão, uma grande dinâmica e fazendo crescer a cidade. O rei português, Dom Manuel, vai também repetir o mesmo que tinham feito os reis católicos. E depois o seu sucessor, o nosso Dom João III da história do Salomão, vai mesmo, através da Inquisição, certificar-se que não há mesmo judeus. Ou seja, que eles se tinham convertido ao cristianismo, eram agora cristãos novos. Mas sabemos que muitos irão manter em segredo as suas velhas crenças. E é exatamente isso que nós vamos perceber no nosso próximo destino. E Salomão trouxe-nos agora até Belmonte, uma das mais conhecidas e históricas povoações portuguesas. Os vestígios arqueológicos no território demonstram uma antiguidade que remonta à pré-história, mas a ocupação é também notável na época romana. E a esse propósito não podemos deixar de sublinhar, mesmo na base de Belmonte, as ruínas da Torre de 101 Celas. Estamos a falar de uma estrutura monumental, data do século I, com 3 pisos, e é enigmático. Com efeito, e mesmo não obstante as escavações arqueológicas que foram desenvolvidas nos últimos anos, continua por perceber se estamos em face de um templo, de um acampamento romano, de uma vila. Enfim, tem-se colocado muitas possibilidades, mas o mistério esse continua. Mas comprovando que, com efeito, este território era objeto de uma significativa exploração já há 2000 anos. Mas é na Idade Média que Belmonte se vai afirmar no contexto do aparecimento da nacionalidade dos séculos XII e do século XIII. Aliás, obtém mesmo foral em 1199. E a importância estratégica do seu castelo seguramente que contribuiu para isso. Não nos podemos esquecer que, por essa altura, a fronteira, nomeadamente com os vizinhos reinos de Leão e Castela, passava exatamente por aqui. E por isso a importância desta fortificação, que ao longo dos reinados foi sendo objeto de novas intervenções e monumentalizações. E sempre muito associado à família dos Cabrais, eram os alcaides mores. Aliás, importa aqui sublinhar o nome de Fernão Cabral, que em meados do século XV vai transformar o castelo numa residência senhorial fortificada. Fernão Cabral, aquele que era o pai de uma figura bem conhecida, que nesse castelo terá nascido e passado a sua infância. Pedro Álvares Cabral, o primeiro português a chegar oficialmente ao Brasil. Mas já por essa altura, em boa verdade, pelo menos desde o século XIII, que nós sabemos que Belmonte era também o local de uma importante comunidade judaica.
uma imponente representação do Hanukkah, o famoso candelabro judaico de 9 braços, aqui bem no centro de Belmonte, evoca com efeito essa longa história da presença judaica nesta povoação. Como vos dizia, desde as origens da nacionalidade, que sabemos que aqui existia uma importante comunidade de judeus. Nos finais do século XIII, existia mesmo aqui uma sinagoga, uma antiquíssima inscrição datada de 1296, comprova isso mesmo. Uma comunidade que se foi afirmando e que, na sequência da expulsão dos judeus de Espanha, como há pouco referimos no Fundão, terá também aqui crescido de um modo significativo. Mas também com Dom Manuel iremos assistir à proibição do culto judaico em Portugal e à expulsão dos judeus, ou então à sua conversão forçada ao cristianismo, mas beneficiando de algum isolamento nesta região durante os séculos seguintes. Durante 500 anos, uma comunidade cripto-judaica, isto é, de judeus que iam mantendo clandestinamente o seu culto, perdurou. Isolados do resto do mundo judaico, sem praticamente os livros sagrados, nem sequer os instrumentos litúrgicos associados à religião dos judeus, essa comunidade foi evoluindo do ponto de vista religioso, enfim, com características muito próprias, até com algum sincretismo, isto é, a miscigenação, a mistura de religiões, nomeadamente até algum apego a santos. Mas certo é que eles se mantinham com as suas próprias, com a sua própria fé, com as suas próprias práticas. É verdade que esta comunidade, que tendia a promover os casamentos entre si, é verdade que tinham casamentos e funerais cristãos. Oficialmente eram cristãos, mas depois, clandestinamente, nas suas casas, desenvolviam os respectivos ofícios judaicos. Da mesma forma que, sexta-feira, ao pôr do sol, acendiam velas, guardavam o Sabbat, o sábado, e mantinham uma série de outros costumes, como, por exemplo, não comer carne de porco. Esta comunidade, em que estes ensinamentos iam passando muito através de uma via feminina, eram as mulheres que garantiam estes conhecimentos e passavam de um modo oral. Na década de 80 do século XX, a comunidade judaica de Belmonte definitivamente foi criada, e já mesmo nos finais do século XX aqui surgiu uma sinagoga, uma comunidade das poucas em Portugal que, para lá da sinagoga, tem um rabi permanente. E são estas histórias, também do ponto de vista religioso, que a viagem de Salomão nos evoca. Nomeadamente, essa tensão entre católicos e protestantes. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas. E o próximo episódio dos Caminhos da História.